Essa semana eu fui surpreendido com a notícia de que o pastor Marcos Feliciano colocou uma condição para poder renunciar à presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Essa condição é a renúncia de dois deputados acusados, dos deputados acusados, condenados pelo Mensalão, né, pela CPI do Mensalão, aliás, foi o tribunal, o STF, né, denunciados por Joaquim Barbosa, José Genuíno e o deputado João Paulo Cunha, da Comissão de Constituição e Justiça, lá da Câmara dos Deputados. Ele impôs como condição a renúncia desses deputados. Bom, eu confesso, pessoal, que eu adoraria parar de falar desse deputado Marcos Feliciano, né? Esse é o terceiro vídeo que eu faço sobre ele, tem outros dois aqui embaixo, mas é um deputado que vem chamando bastante a minha atenção, né? Porque eu sei que todos os políticos têm essa questão de hipocrisia na hora de governar, na hora de legislar, né? A maioria tem, né? Mas ele tem me chamado a atenção pelo seu discurso moralista, né? Que na verdade, embora ele não é moralista, né? Na verdade ele não é tão moralista quanto ele aparenta ser, quanto ele diz que é, né? Sei que todo mundo vem com essa, mas ele é um exemplo clássico, né? Ele acusa esses dois deputados, né? Ele pede que esses dois deputados renunciem para que ele saia, né? Esses dois deputados praticaram corrupção, né? Vocês acham que o Marcos Feliciano, ele também não pode ter agido da mesma maneira? Aliás, será que ele não agiu da mesma maneira, né? Além de, como eu disse nos meus últimos vídeos sobre ele, né? O problema dele não é só declarações preconceituosas, não. Vamos ver, ele acusa esses deputados de mensalão, né? Aliás, ele fala de corrupção. Aliás, eles foram acusados de corrupção, né? E agora o Marcos Feliciano tentando dizer que age com ética na política, né? Quer que ele saia. Mas eu vou mostrar aqui, né, pessoal, uma definição, uma espécie de definição de corrupção no portal Mundo Educação, né? O que é corrupção? Corrupção vem do latim corruptus, que significa quebrado em pedaços. O verbo corromper significa tornar pútrido. A corrupção pode ser definida como, vejamos aqui, a utilização do poder ou autoridade para conseguir obter vantagens ou fazer uso do dinheiro público para o seu próprio interesse de um integrante da família ou amigo. Família ou amigo. Essa é uma definição, né, que a gente pode aplicar para a corrupção política, né, que inclui desviar recursos de um condomínio, se você for condômino, se você for dirigente de um condomínio, né, desviar verbas públicas, dinheiro destinado para um fim público ou canalizado para pessoas responsáveis pela obra. Isso aí a gente já está cansado de ouvir falar, né? O caso muitos casos aqui no Brasil, né, que eu poderia citar, né? São vários, né? Aceitar ou solicitar recursos financeiros para obter um determinado serviço público, retirada das multas ou retirada de multas ou em licitações favorecer determinada empresa. Outra coisa que a gente está cansado de ouvir falar, principalmente aqui no Brasil. E também favorecer alguém prejudicando outros, né? Você pode favorecer terceiros prejudicando outros, né? Eu não vou mais entrar em detalhe aqui, né? Mas
sobre essa parte, favorecer alguém prejudicando outros, né? O deputado Marcos Feliciano, ele é alvo de protestos porque emprega pastores, pastores que não aparecem para trabalhar. Eu fiz essa denúncia no meu último vídeo. Ele emprega 5 pastores da sua igreja que não no seu gabinete que ele emprega, né? Não, com o dinheiro nosso, com o dinheiro público, mas que não aparecem para trabalhar, não exercem nenhuma função legislativa, trabalham só na igreja. Eu vou deixar aqui na Folha de São Paulo, aqui tem até um vídeo aqui que eu não vi, mas vocês podem ver aqui. Outra questão que eu gostaria de frisar aqui, pessoal, isso que vocês estão vendo, pessoal, é a casa do deputado Marcos Feliciano. Ele declarou que essa casa vale R$60 mil. Vocês acham que uma casa com uma fachada tão bonita, né? Eu sei que a imagem está um pouco fosca, vocês podem ver que tem uma muralha aí, que é inclusive uma casa de andar, né? Vocês acham que essa casa vale só R$60 mil? Isso que não dá, isso que tem na frente aí é um coqueiro. A imagem não está tão boa, mas eu vou deixar a notícia aqui na barra de descrição. Esse imóvel, que é de propriedade do pastor Marcos Feliciano, que eu acabei de mostrar, né? Ele declarou, como eu já disse, R$60 mil, que vale R$60 mil apenas, né? Agora, vai perguntar para ele se ele quer vender por esse preço. Vamos começar o que diz aqui. Ele declarou 60 mil, mas ele declarou que os bens total dele é de 634 mil. Mas ainda a respeito desse imóvel, né? Vamos ver uma coisa. Ele está no terreno de 600 metros quadrados, que parece uma fortaleza, tem até um coqueiro, né? A garagem foi dimensionada para 3 carros importados dele e da família, né? Umas BMWs, né? Que custa R$95 mil. Ou seja, mais do que esses 60 mil que ele declarou o valor da casa, que na verdade é uma mansão. Será que também é uma atitude meio suspeita, para não dizer até corrupta, o deputado declarar que que essa casa custa R$60 mil. Novamente, o deputado faz um mau uso de um discurso moral, sem demonstrar essa mesma moral, né? Infelizmente, eu vou deixar aqui, tem gente lá, os defensores dele, ele não renunciou, os defensores dele estão lá na sala da Comissão de Direitos Humanos, né, agora mesmo, dia 10 de abril de 2013. Tem um monte de gente lá defendendo ele, né? Bom, como vocês podem ver, ele quer a renúncia de deputados acusados de corrupção, mas o que o deputado fez com relação a emprego de amigos, pastores, né, também pode ser definido como corrupção. Infelizmente, o Brasil tem esses citados deputados aí, que o Marcos Feliciano cita na comissão,
de Constituição e Justiça, tem o Renan Calheiros, presidente do Senado, e o Marcos Feliciano, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Né? O Brasil é sinceramente a terra da mãe Joana, como costuma se dizer. Está tudo de perna para o ar nesse país. Né? É a mesma coisa que, como vocês já devem ter ouvido, colocar o Fernandinho Beiramar na comissão de combate às drogas, de combate ao narcotráfico. Mas vamos mudar de assunto agora, pessoal. Eu vou falar sobre outro assunto muito intrigante nesse ano, nessas últimas semanas, né? A Coreia do Norte, que vive ameaçando a Coreia do Sul, ameaçando o Japão, ameaçando os Estados Unidos. Né? Saiu uma notícia, né? Que a União Europeia pretende manter diplomatas nas Coreias, apesar da ameaça. Né? Você já ouviu falar daquela expressão, cachorro que late, mas não morde? É uma expressão que dá muito bem com a Coreia do Norte, com o seu presidente Kim Jong-un, né? Que já pediu até comida, né? Em troca de direito, né? De integrantes de organizações internacionais para verificar se a Coreia do Norte tem tecnologia nuclear, tem armas nucleares, né? Ele já pediu até comida em troca. Né? Comida em troca de serem investigados. O que a gente percebe é que a Coreia do Norte é uma ditadura falida, né? Pelo que a gente percebe, é um país que tem muito armamento, né? Mas não tem comida para alimentar o próprio povo, e a situação está ficando pior, né? Porque quando isso acontece, ao que tudo indica, que a Coreia do Norte está desesperada por falta de alimentos, por falta de comida para seu povo, e está usando a ideia de que é um país super armado, que tem muita tecnologia militar, nuclear, né? Que ao invés de investir em comida para seu povo, está investindo em armamento nuclear. E o que a gente percebe é uma ameaça que talvez essa ameaça pode ser cessada se a comunidade internacional, os países aí, Estados Unidos, China, talvez até a Coreia do Sul, resolverem negociar, ficar doando comida para a Coreia do Norte. Um país que parece que não sabe produzir seu próprio alimento. Com isso, fica essas ameaças. De uma semana para cá, a gente só ouve falar que a Coreia já não garante, que é para os diplomatas saírem do país, porque a Coreia não garante a vida deles e não sei o quê. Agora está querendo que os estrangeiros que estiverem na Coreia do Sul também saiam da Coreia do Sul. Isso a gente percebe com muita clareza. É uma guerra psicológica que já acontece há bastante tempo. Né? Claro, todo mundo lembra da crise dos mísseis, né? Quer dizer, crise dos mísseis não, né? O problema do petróleo, né? Os países produtores de petróleo lá do Oriente Médio forçando o Ocidente a apoiar os países árabes contra Israel, aumentaram o preço do petróleo. Né? No caso da Coreia do Norte,
Se a Coreia do Norte tiver armas nucleares pesadas mesmo, é muito estranho que eles vão querer usar essa arma. Seria uma bobagem, seria uma loucura, né? Talvez, dependendo da quantidade, eles pudessem explodir o mundo, mas eu não sei se eles realmente têm tudo isso. Se é propaganda falsa ou verdadeira. Sei que eles têm um exército bem grande, né? Toda hora o presidente norte-coreano deseja ser idolatrado pelo povo, né? O presidente que morreu, o Kim Jong-il, né? Pai do Kim Jong-un, que está no poder, né? Um monte de gente ficou chorando, né? Tem vários vídeos na internet, você pode encontrar um monte de material na internet sobre pessoas chorando, a nação inteira chorando a morte dele. Pois muito obrigado pelo vídeo, né? Por assistirem. Até o próximo vídeo, pessoal.